Somos feitos de encontros e os encontros nos transformam. Bem-vindo ao canal Intra-Human, um lugar onde você encontra ciência, consciência e muito amor a serviço do ser humano. Você já refletiu a respeito do quão importante é a alimentação não apenas para o seu corpo físico, mas também para as suas relações sociais? Interessante, né? Mas se você parar para pensar, em muitos contextos sociais, ela está lá. A alimentação está presente e a comida e a celebração sempre junto. Olá, querida comunidade do canal Intra-Human. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema super especial que é a alimentação. Você já parou para pensar nos reais significados e nos objetivos de nós termos a alimentação como um ato extremamente relevante para o nosso desenvolvimento? Claro, Juliana, isso parece um tanto óbvio, né? Afinal, a alimentação nos provém alimentos que nos dão nutrientes para o desenvolvimento do nosso corpo físico. Mas vem cá, acho que ninguém ainda talvez tenha trazido a ênfase para você com relação ao processo da alimentação e o que este ato comportamental significa em nossas vidas. Sim, a alimentação é, na verdade, um grande ato social. Se você refletir em todos os momentos significativos da sua vida, você vai lembrar que nas festas de casamento, de aniversário e momentos de família que você se encontra, sempre está ali a famosa da alimentação. Mas por que será que a gente se nutre junto com outros seres humanos? E aí que vai ficando cada vez mais interessante essa nossa discussão. Porque a alimentação, ela é um ato social que nos conecta com outros seres humanos. E o outro ser humano, o seu objetivo em nossa vida, além do nosso desenvolvimento e crescimento, é também nutrir aspectos essenciais emocionais que são necessidades essenciais de todos nós como seres humanos. E quando nós celebramos eventos significativos junto com a alimentação, nós estamos nutrindo junto com aqueles que amamos, que gostamos, compartilhando daquele ato e celebrando, gerando emoções, sentimentos e muito prazer. Mas é claro que nem sempre esse prazer, dependendo de como a situação acontecer na sua vida relacionada à alimentação, ele pode ser um ato simplesmente saudável e harmônico na sua vida. Os transtornos alimentares, por exemplo, estão aí para nos mostrar que a alimentação pode ser sim uma questão muito sensível para muitas pessoas, como foi no meu caso, por exemplo. Então, a alimentação, ela tem um fundo muito importante nesse ato de conexão social. É através dela que a gente celebra momentos significativos que são recheados dessas emoções e vinculamos essas experiências nesse ato social e em momentos importantes para nós. Por exemplo, a gente vai num casamento muitas vezes e o casamento pode estar a coisa mais linda, mas se o buffet não estiver legal, a gente vai falar. E tudo isso tem um aspecto social muito fundamental. Mas o que faz sentido então? Por que a alimentação é tão envolvida nesses aspectos sociais? Faz muito sentido se nós pensarmos que a alimentação ela tem um viés de nutrir o nosso corpo físico e não somente isso, sendo um ato social muito importante em eventos significativos, isso nos conecta como seres humanos, nutrindo a nossa mente, nosso corpo e nosso espírito para as nossas relações. Então, qual tipo de memória você está construindo relacionada ao seu ato de se alimentar? Nós temos muitas vias de escolhas alimentares que nós podemos escolher na nossa vida em diversos contextos diferentes. Tem as alimentações que são mais saudáveis, as alimentações que não são tão bem saudáveis e tem momentos que a gente usa os alimentos em determinados aspectos, em determinados momentos específicos para fins específicos da nossa vida. Por exemplo, um grande atleta, ele vai ter uma alimentação mais estruturada que talvez uma base mais proteica vai favorecer o seu desenvolvimento de musculatura, por exemplo. Já uma pessoa que está com o objetivo de perda de peso ou uma cirurgia bariátrica, ela vai ter que fazer uma redução e um planejamento junto com um nutricionista, um nutrólogo, um médico para poder reduzir essa carga e demanda energética para que ela possa ir adaptando o seu corpo, perder o peso para então ser elegível para uma cirurgia, por exemplo. Então, eu nem preciso dizer o quão importantes são os alimentos na nossa vida, em todos os momentos. E dependendo do contexto que nós estivermos e dos nossos objetivos, ela vai nos favorecer de diversas formas. Sempre que eu falo de alimentação, eu gosto de trazer um aspecto que frequentemente nós ignoramos com muita veemência, que é o consumo de água, por exemplo.
A água é um nutriente extremamente fundamental para todas as nossas reações metabólicas. Se você parar para pensar que o nosso corpo ele tem de 60%, 70%, às vezes até 80% de água, não é de se duvidar, né, da importância da água no nosso processo e o quanto a gente precisa ingerir. Mas claro, os alimentos também fornecem água, mas a gente tem uma necessidade adicional de prover isso. Mas a hiperidratação também é um problema. Se a gente passa a vida ou muito tempo tomando muita água, isso pode causar um sério problema também. O que nos mostra sempre com relação a essas questões específicas envolvendo a água, a alimentação, é que tudo responde a um equilíbrio necessário. Então, muitas vezes a gente se sente culpado daquele doce que a gente come e isso nos gera angústia, né? Às vezes a gente está num objetivo e aquilo nos impacta de uma forma significativa, mas quando a gente coloca isso num prazo mais a longo prazo, a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade e trabalhar nossos aspectos emocionais relacionados a essas escolhas alimentares. Nem sempre é fácil, porque quando a gente fala de transtornos alimentares, por exemplo, estamos falando de algo muito complexo. Tem questões genéticas associadas e fatores também de risco ou epigenéticos que vão ajudar no desenvolvimento de uma doença, por exemplo, ou de um transtorno de alimentação. E também, obviamente, existem outros fatores por trás desse desenvolvimento psicológico, emocional e desenvolvimental do ser humano que nos levam a optar pelas nossas escolhas alimentares. E quando nós sofremos questões difíceis, traumas, geralmente esses fatores são fatores de risco para o desenvolvimento de uma condição como um transtorno alimentar, por exemplo. Então, muitas vezes, determinadas situações nos colocam numa situação tão de estresse que aquilo é um gatilho para o desenvolvimento de uma ansiedade ou de um transtorno alimentar desenfreado ou uma alimentação compulsiva, por exemplo. Só que não vemos somente essas compulsões relacionadas à alimentação. Nós vemos também abuso de álcool, substâncias. Então, tudo aquilo que a gente ingere e que a gente consome de forma muito excessiva, isso pode causar, obviamente, um dano físico para o seu corpo. Só que não é só esse dano que a gente sente quando a gente tem um evento desta magnitude, por exemplo, como uma compulsão ou um abuso de substâncias, álcool e até mesmo alimentação. Tem os aspectos emocionais envolvidos nessa dinâmica desse processo de comportamento alimentar desenfreado ou disruptivo que a gente vive muitas vezes, e isso pouco a pouco vai nos gerando dificuldades ao longo da vida e vai trazendo aspectos que são muito difíceis e principalmente nesses aspectos de socialização. Muitas pessoas que sofrem de transtornos alimentares relatam dificuldades em momentos de celebrações, por exemplo. Tem pessoas que, infelizmente, devido a uma gravidade ou severidade do seu transtorno alimentar, evitam contextos absolutamente importantes como casamentos, festas de aniversário, pois que não querem se expor ou que sabem que talvez dentro daquele contexto não vai conseguir ter o autocontrole que tanto espera ter num processo estando junto com outras pessoas. Então, dentro dessa lógica, a gente consegue ver também outros aspectos emocionais envolvidos da nossa também personalidade, da nossa forma de ser, nessa escolha de estar ou não em ambientes que envolvam alimentação sociais junto com outras pessoas. Por exemplo, o sentimento de vergonha, de você de repente comer algo ou comer demais ou não conseguir se controlar, é frequentemente uma das razões pelas quais as pessoas não vão muitas vezes a um evento para poder não se expor dessa forma e se sentir agredido de certa maneira. Mas o importante é dizer que por trás de comportamentos compulsivos tem sempre algo que se esconde. A gente fala da ponta do iceberg, mas existe um profundo nesse mecanismo que é o que é necessário de você sempre estar olhando. Tanto é que você pode perceber, nós somos totalmente vulneráveis ao nosso estado de saúde mental e nosso estado de humor, por exemplo. Quem aqui não vai concordar comigo que num dia que está muito triste ou muito chateado vai acabar com uma caixa de chocolate? Eu já fiz isso. Mas acredito que você também. Mas isso, tudo bem, isso não faz de você uma pessoa com um transtorno alimentar. Os transtornos alimentares têm critérios para serem preenchidos e não é assim um evento ou uma coisa esporádica que vai definir que você sofre de um transtorno, por exemplo. Mas se isso é algo que acontece com uma certa frequência na sua vida e que frequentemente você se encontra nesse estado reproduzindo comportamentos e frequentemente não conseguindo controlar certos comportamentos compulsivos, seja por uma alimentação ou seja no abuso do álcool, por exemplo, é aí que você precisa buscar uma ajuda especializada. Busca um psicólogo ou terapeutas ou profissionais da medicina, psiquiatras, médicos, neurologistas para te dar esse suporte. Busque um
nutricionista que possa entender dessas questões comportamentais também e te auxiliar nesse processo de desenvolvimento de uma melhor autoestima, de um melhor autocontrole e uma relação melhor com os alimentos. Essa relação precisa ser sanada, porque lembre-se, a alimentação é o maior ato social que existe e nós precisamos estar inseridos e muito bem harmonizados com ela para que a gente possa se desenvolver como seres humanos. Hoje eu fico por aqui, espero ter trazido um pouquinho mais de luz nesse entendimento da questão da alimentação. Isso foi apenas para trazer alguns insights para vocês e quem sabe a gente possa futuramente explorar um pouco mais essa temática. Se você gostou desse vídeo, então curte ele, compartilha com quem você pode ajudar, porque a gente nunca sabe no final das contas em quem que pode chegar e quem que pode se beneficiar. Você inclusive pode salvar uma vida de alguém com conteúdos que são relevantes, então não deixe de compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar. Um grande abraço para você e até a próxima.